Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Hoje vamos discutir um assunto que está cada vez mais presente nos noticiários e no nosso dia a dia: as ondas de calor. E por que elas estão aí ficando mais fortes? O que a ciência diz sobre isso? E para esse momento de conversa, vamos receber hoje a climatologista a doutora Milena, que está à minha direita, e também o comentarista Cassiano, que tem um pensamento aí mais crítico sobre esse assunto, e vamos ouvir um pouquinho sobre as perspectivas de cada um. Obrigada pelo convite, Maísa, e obrigada pela oportunidade de estar aqui debatendo sobre ciência de forma verdadeira. Valeu por me chamarem. É bom sempre discutir perspectivas diferentes, mesmo a gente discordando de alguns pontos. Então, pessoal, eu trouxe vocês hoje para nós discutirmos um assunto, que está aí em alta sobre as ondas de calor. Cada vez mais a gente vê que o planeta ele está superaquecido. E eu quero ouvir de vocês, Primeiramente, a doutora climatologista Milena, O planeta está realmente aquecendo? O que os dados mostram? Então, os dados mostram que a temperatura média global ela já aumentou cerca de 1,5 graus aproximadamente desde o período pré-industrial, segundo o IPCC. Esse aumento na temperatura média global, ela não está ligada somente a fatores naturais, como é mostrado nas mídias, e sim está ligada à emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, que é o principal gás que retém calor, que é emitido pelas indústrias. Eu concordo que o planeta aqueceu, mas o clima sempre variou naturalmente. Já tivemos período antes o clima mais quente, sem interferência humana. Isso mostra por que tanta implicância na culpa se dá das pessoas, da humanidade. É verdade, Cassiano, que o clima variou, mas as mudanças naturais do passado, elas eram muito mais lentas do que vemos atualmente. Atualmente, nós temos um aquecimento de cerca de 10 vezes mais rápido que as variações naturais dos últimos 11 mil anos. E isso, como eu tinha falado, ele não é por causas naturais. Ele só faz sentido se for referente aos gases emitidos por combustíveis fósseis. O público entender melhor, O que seria exatamente uma onda do calor? É um dia muito quente, Que a gente tá aqui, Por exemplo, eu estou no momento de calor. Hoje está muito quente. Então, para o pessoal que está nos assistindo, o que são exatamente essas ondas de calor? Não é somente um dia quente. Uma onda de calor ela é o período em que as temperaturas elas ficam acima do percentual. E segundo o IPCC, esse percentual é em torno de 90%. Milena, a cidade está cada vez mais asfaltada e urbanizada, hoje do que antes. Isso demonstra que explicaria que o calor está sendo mais grande atualmente. Então, a urbanização ela intensifica o calor em nível local devido à ilha de calor urbana. Por isso temos o asfalto e o concreto, que vai absorver e liberar aquele calor, mas isso ele não explica o aquecimento global. Hoje vemos atualmente áreas rurais extensas, florestas e até regiões remotas do Ártico, como permafrostes, que estão descongelando. Então, não somente eu, mas eu acho que o público que está assistindo agora a gente, queria saber, como isso afeta a saúde, Porque, assim, o calor extremo, ele faz o nosso corpo sentir, de fato, alguma alteração, na nossa saúde. Então, o corpo humano, ele precisa manter uma temperatura interna entre 36 a 37 graus. E para dissipar esse calor excessivo, ele aumenta o alargamento dos vasos sanguíneos. Isso faz o nosso coração bater mais forte. Isso traz um prejuízo para pessoas que são cardíacas. Isso também traz uma transpiração de perda de água
que pode causar uma arritmia, uma cãibra, até uma desidratação severa. O excesso de calor ele também piora a qualidade do ambiente, a qualidade do ar. Isso aumenta o ozônio e poluentes que podem ainda agravar essas doenças respiratórias. Milena, mas internações e mortes elas também aumentam por outros fatores, como desigualdades sociais, falta de estruturas e hospitais cheios. Como você explica esses motivos? Claro que fatores sociais influenciam, Cassiano. Mas quando mensuramos essas variáveis que você falou, como a falta de estrutura, a pobreza, a qualidade de saúde pública, o calor extremo ele continua sendo um fator independente. Mesmo nivelando essas desigualdades, o calor ele permanece um risco fisiológico direto. Ele não é um problema social. Mas, Milena, eu sei que o calor ele é independente, mas você não concorda comigo que as pessoas de classe mais baixa vão sofrer mais do que uma pessoa da alta sociedade? Sim. As pessoas com mais alta sociedade vai ter uma casa mais estruturada, conforto, um ar-condicionado, ventilação. E aquela pessoa de menos estrutura não vai ter como ela se adequar ao calor absurdo, quente. Mas, Cassiano, quando falamos em calor excessivo, nós não estamos direcionando somente a pessoas que são vulneráveis socioeconomicamente. Todo o planeta ele está sofrendo. E se não cuidarmos agora, olhar por esse lado, quem vai sofrer são as nossas gerações futuras. E olhando, para o presente e agora, o que os dados mostram? O que está acontecendo agora, nesse exato momento, no mundo e no Brasil? Então, a WMO, ela confirmou que o 2023, o ano de 2023, ele foi o mais quente em pelo menos 120 mil anos. Isso quebra os recordes que foram feitos no La Nina. Na Europa, nesse mesmo ano, foi registrado cerca de 62 mil mortes relacionadas ao calor excessivo. Já atualmente no Brasil, historicamente não tinha essa onda de calor, mas hoje registramos sensações térmicas que vão acima de 50 graus aproximadamente. Isso vai aumentar a desidratação, as doenças cardíacas, as doenças respiratórias e até queimadas, como no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado. Milena, mas será que parte desse aumento não vem de um melhor monitoramento, como medir mais e registrar melhor? Então, essa hipótese ela é considerada pela ciência, mas ela é descartada pelos dados. Quando nós estamos esses modelos para medir a urbanização, as mudanças populacionais, o aquecimento do planeta e a mortalidade, ele permanece. Então, o erro não é a ciência que tem que observar melhor. Esse fenômeno, ele realmente piorou. Vamos a um ponto mais polêmico. Digamos assim. Até que ponto isso é causado pela atividade humana? Será que nós temos uma parcela de culpa realmente no que está acontecendo no planeta atualmente? Bom, eu não nego que o clima está aumentando, mas tenho dúvidas em aderir às situações, em querer atribuir as situações recorrentes à ação humana, já que o clima ele varia de várias oscilações. E também, algum tempo atrás, registramos um período mais quente, com o clima medieval. Vamos por partes. O ótimo climático medieval ele foi regional, ele não foi global e é muito mais lento. O aquecimento atual ele é global e é rápido demais para ser natural. Quanto às oscilações oceânicas que você citou no ENSO, eles explicam oscilações de ano a ano, mas não décadas de aquecimento. E os modelos climáticos, eles são um conjunto de equações que vai envolver a física, a química e a dinâmica de fluidos.
Milena, mas por que países com baixas emissões, eles também estão aquecendo? Porque o dióxido de carbono, ele é um gás bem misturado na atmosfera. Ele vai se espalhar de forma global e em questões de semanas e vai permanecer por séculos. O efeito radioativo, ou seja, a capacidade de reter calor, ela é global. Então, por isso que países que estão emitindo pouco, eles também vão sofrer com esses impactos. Depois de tudo que nós conversamos, debatemos aqui, eu gostaria de saber, e acho que o público também, o que pode ser feito, que você citou aí, quais são as soluções de que pode ser feito, mediante o que você citou, né, sobre essa mudança climática, as ondas de calor que nós estamos presenciando, né, atualmente, tem afetado diretamente a humanidade, doenças, e você citou, né, que para mim foi um absurdo saber que pode ocasionar também mortes. Quais são as soluções assim, que poderiam ser feitas mediante tudo isso? Então, para enfrentar esses problemas é mais complicado, porque vai envolver uma questão de saúde pública, de política, mas uma das soluções mais eficazes são centros de resfriamento e locais climatizados, que vão ajudar essas pessoas que sofrem com esse risco de calor. Nós também podemos citar os sistemas de alerta que as cidades elas podem ter quando atingir um pico de calor extremo. Mas a hidratação e umidificadores são essenciais também. Perfeito. Muito obrigada a vocês. Certo? Eu acho que esse diálogo que nós tivemos mostra que a ciência, o debate e a informação são fundamentais, né, para que a gente entenda o que está acontecendo hoje com o nosso planeta. Então, muito obrigada aos meus convidados que aceitaram estar participando do nosso episódio de podcast de hoje. E a você que nos assistiu até aqui, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!